hoje a Júlia. A Júlia trouxe um assessor ali, né? Alguém para ajudar ela nos experimentos. Me corrija se eu estiver enganado. A Júlia é bióloga. Ela está desenvolvendo um trabalho, então, um projeto, ela e uma amiga, né? Que a ideia é de vocês abrir uma empresa, não sei se uma startup, uma empresa, para começar a mexer com isso. A ideia dela é, resumidamente, colocar chips em camundongos, acertei, não falei outro nome, não vou falar, para que ela possa monitorar o comportamento deles dentro do ambiente controlado. Um dos focos dela é fazer o sistema de pesagem de forma automática. Então ela quer pesar os camundongos de forma automática dentro do sistema controlado, né? Esse sistema que ela controla, os camundongos a gente fala que é chipado, então eles têm um chip interno, que é um RFID, mas ela vai explicar mais detalhes como é que isso funciona. Então a ideia é estar vendo como funciona essa tecnologia, como é que a gente usa, como é que isso pode ser usado. A gente sabe de casos de humanos que já tem isso também e usam. Inclusive aqui no Espaço Maker tinha um associado nosso que tinha isso na pele também, ele usava até para pagar conta, passava a mão assim, pagava, mostrou o projeto aqui, destrava celular, um monte de coisa. É o mesmo processo. Então ela vai mostrar, ela trouxe um bichinho para mostrar pra gente também, elétrico, ele já comeu toda a caixa, que nós chamamos que colocava uma caixa de paçoca, e ele ganhou um nome, inclusive, paçoca, por causa disso. Porque o outro, a casinha que ele veio, o pote que ele veio, ele já comeu o pote. Mas eu vou deixar a Júlia falar, então ela trouxe uma apresentação para falar um pouquinho sobre o processo do uso do RFID, né, que é o chipzinho que tem dentro dele, e como é que ela pode usar isso para desenvolver o projeto dela. Fique à vontade. É seu, pode falar para a câmera ou para eles ou para todos nós. Ok, obrigada. Então é isso, eu vou apresentar o projeto, falar um pouco sobre a tecnologia RFID da experimentação animal. Eu vou providenciar um outro negócio. Então, por que eu escolhi, né, esse título, na verdade? Então, como o Vitor explicou, eu estou fazendo esse projeto de pesagem automática, que utiliza a tecnologia RFID. Mas quando eu estava desenvolvendo esse projeto com a minha amiga, a gente percebeu que o RFID na experimentação animal, na verdade, ele tem muita aplicação. Além de pesagem automática, etc., ele tem muita aplicação. Então a gente começou a ter um monte de ideias em cima disso, além de pesagem e tal. E por isso que eu queria trazer mais no geral sobre a tecnologia RFID, além do projeto. Eu coloquei esse título aí. Mas falando do projeto da pesagem, né? Como que começou isso daí, de onde veio a ideia e tal. E na verdade... Eu vou baixar só o ventilador um pouco por causa do som. Eu não sei o quanto vai sair. Estamos suando. Pior que eu tô bem na frente do... Eu ia providenciar um microfone, mas só agora que o Diógenes deu sinal que eu lembrei do microfone, eu não vou conseguir instalar agora. Sabe o que tá passando? Você tem que ir com o mouse lá na outra tela e clicar. Puxa o mouse pro lado, porque são duas telas que você tem aí agora. Tem que ir pra outra tela com o mouse. Ou tá de um lado ou tá do outro. Tem uma ali. Tem uma ali na tela também já. Agora que eu entendi. Ó, setinha pra direita e setinha pra esquerda. Mas não é setinha, será? Então, eu tava nessa sentido. Mas é que o mouse não estava com selecionado aquela janela. Entendi. Tá fazendo trader agora. Tá, então, qual que é o contexto, né? Esse projeto de pesagem automática, na verdade, não tinha nada a ver com biotério, nem com experimentação animal. Não foi, né? Foi agora. Ele foi feito lá pro meu pai. Meu pai ele tem um criatório de aves silvestres, aqui em Campina Grande do Sul. A gente tem milhares de aves que a gente recebe do IBAMA e do IAP. Então, meu pai ele tem um criatório de aves que chama depositário fiel, né? Então, quando o IAP faz alguma apreensão e tal de tráfico, ele envia ou para zoológico ou tal, para esses criatórios que são acreditados. Então, ele tem essas aves e todo ano nascem centenas de filhotes. Inclusive, agora é safra, está nascendo um monte de filhotes. E a gente que cuida, né? A gente não deixa com os pais, porque o criatório normalmente os pais matam os filhotes e tal. Só que é um trabalhão cuidar desses filhotes, porque você tem que ficar monitorando a saúde deles, eles são bem delicados, tem uma taxa de mortalidade bem grande. E um dos processos que você tem que fazer para monitorar a saúde deles é pesar. Todo dia você tem que pesar centenas de filhotes, é bem trabalhoso. E teve anos que eu fiquei responsável por fazer isso. E por que é trabalhoso? Porque você tem ali centenas de filhotes, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que filhote que é. Você poder pesar e anotar lá, né?
Só que os filhotes são todos iguais, tem um monte de bicho tudo igual. E para identificar a gente tem anilhas. São anilhas que são gravadas a laser, que é aquela gravação a laser. E é uma gravação com código enorme, é bem pequenininha a gravação, como se fosse gravação de aliança, sabe? Então é bem pequenininho, você tem que tentar identificar ali, ver, que é um código enorme. Enfim, né? E daí é bem trabalhoso, às vezes o bicho já está bem agitado, ele já é tipo um bicho maior, ele vai tentar te picar. Daí tem um monte de bicho gritando, enfim. Até você conseguir identificar, demora. Você vai ter que depois achar no meio de uma ficha, um monte de ficha de papel, aquele valor. Quando você consegue encontrar, daí você vai colocar o animal na balança, o animal vai ficar todo agitado, vai ficar variando aquele valor ali na balança, né? Porque a própria respiração do animal já varia, né? Aquele valor. Então você não vai ter um valor muito preciso, você vai ter que arbitrariamente escolher o que você vai anotar. E às vezes dá tipo meio grama, 1 grama de diferença para você anotar aquilo ali. Então assim, dava muito erro, porque a gente identificava errado, a gente demorava para identificar e a gente ainda anotava o peso errado. Então não era muito bom esse processo e dava trabalhando. Aí pensando nisso, eu tentei criar um sisteminha que agilizasse um pouco esse processo. E a primeira coisa que precisava agilizar era a identificação dos bichos. Aí na época eu achei no Mercado Livre essas anilhas, que são capuzinhos, né? Essas anilhas de plástico, que elas têm, dentro dessa resina de preta, elas têm um microchip RFID. Então cada uma tem uma identificação individual. Eu até trouxe ali, nesse saquinho, depois eu mostro as anilhas, eles usam isso pra galinha, não sei porquê, eles usam pra galinha. E pra gente isso é super bom, porque é uma anilha de plástico que a gente poderia reutilizar. Ela é meio cara, mas dá pra reutilizar. Ela é ajustável. E, enfim, deu super certo. Para os menores, isso dava para os maiores, né? Os filhotes maiores. Para os menores, a gente comprou os microchips, parecidos com esse do camundongo, e adaptou para as sondas que a gente tem lá. A gente usa umas sondas de nylon para alimentar os animais. A gente colocou nas sondas e amarrou no tornozelo do bicho. Então ficava bem delicadinho e tal, e deu super certo. Então cada um tinha uma identificação individual de RFID. Aí como que a gente lia esse código? Essas anilhas e esses microchips, eles tinham a frequência 125 kHz, que é uma frequência bem comum, tipo, para vários dispositivos assim, que é utilizado, por exemplo, a coisa da indústria, eu acho que para controle de acesso do funcionário, né, aqueles cartões e tal, se eu não me 125 kHz. Então foi muito fácil de achar um sensor que você conseguisse ler no computador, conseguisse ler no Arduino e tudo mais, né? No caso. Agora eu parei. Obrigado, tio. De nada. Então eu comprei um, acho que eu comprei até no mesmo cara lá do Mercado Livre, que era plug and play. Então você conectava no computador, abria lá um bloco nosso, lá um editor de texto, ele já mandava o valor do RFID, os dados já tratados, né, a identificação do animal. Nesse editor de texto ali era a coisa mais fácil de identificar. A gente tem um sistema de identificação dos animais próprio lá da chácara, do criatório, né? Que é um código único do animal, que a gente linkou no banco de dados a essa anilha. Então quando um animal nascia, a gente colocava essa anilha e lá no banco de dados a gente cadastrava, né? Então, tipo, esse código desse animal vai ser dessa anilha e tal. Daí quando o animal crescia e tinha que trocar a anilha, a gente descadastrava, né? Enfim, trocava o animal, né? Então basicamente funcionou assim. Aí eu conectei esse sensor ao Raspberry. Ele era plug and play, conectei lá na entrada USB do Raspberry, fiz um scriptzinho que recebia esses dados, daí eu criei uma interface gráfica lá que aparecia, né, esses dados, e joguei nos arquivos de inicialização do Raspberry. Então toda vez que você ligava o Raspberry, só rodava esse script, e quando você aproximava o animal do sensor, ele já mostrava a identificação. Por quê? Porque esse script, ele pegava esse valor de identificação, buscava lá numa APIzinha do PHP que eu buscava no banco de dados o animal correspondente, né, que está cadastrado nessa linha, e falava, ó, esse é o animal tal. Então é muito mais fácil que eu ficar ali procurando no tornozelo do bicho, onde que era, demorava um tempão, era difícil de ver. Então isso agilizou bastante. Aí tinha a etapa de pesagem também, né, então por mais que fosse mais rápido de ver, a gente ainda tinha que ficar anotando o peso, ficar procurando as fichas, ficar ali vendo
peso que tinha e tal. Aí para isso eu tinha cortado os fios da célula de carga da balança. Aí eu coloquei aquele módulozinho, acho que você tem também aquele módulo da X711 lá, que ele amplifica os sinais que saem da célula de carga da balança. E daí conectei no Raspberry, basicamente, e fiz como se fosse o display da balança, só que no Raspberry. Então todas as funcionalidades de uma balança ali eu calibrei, né? Pra ele pesar, fazer função de talho, tudo. Que é isso aqui? Ele faz no Raspberry junto do script ali, que identifica, ele também pesa, faz a comunicação com a API, etc, né? E envia então o peso pro banco de dados. Assim, não estava muito ideal, porque eu fiz isso tudo em um script só, né? Então, tipo, toda essa identificação, comunicação, banco de dados, tudo num script só. E estava nos arquivos de inicialização. Então, tipo, o Raspberry só estava fazendo isso. Se ligar o Raspberry, aparecia essa tela. Inclusive, tipo, a interface gráfica estava junto nesse meio todo. Então, não foi pensado da melhor forma. Mas o sistema em si é um sistema legal porque ele agilizou muito o processo. Então, até hoje a gente usa, agora implementei de novo lá, porque ele começou a nascer filhote e agiliza bastante. Ficou bem legal. Mas é um sistema... Se eu interromper, esse peso ali é o peso que eu acabei de pesar ou é tipo o antigo dele? Esse aqui esse 10 e 40. é o que acabou de pesar. É como se fosse o display da balança. Ele está tipo tempo real, digamos assim. Mas aí ele salva também no banco os anteriores, os pesos anteriores, para acompanhar essa evolução. Salva. Nessa versão que estava aqui, ele não estava trazendo os pesos anteriores, você tinha que acessar lá no sistema. Sim. Mas eu fiz uma versão que ele trazia, tipo, a última pesagem tinha tanto. E daí você comparava, né? Pra ver se tinha sentido, pra ver se o animal tá bem, então. Mas essa aqui era uma versão bem simples, era só pra ver mesmo a identificação, ver o display da balança. E tinha um botão também, que daí a pessoa enviava, né? A pessoa tinha que clicar pra enviar. Isso a gente mudou depois também. Tá, uma pergunta que eu não entendi, como é que faz pro bicho ficar parado ali? Ele para, fecha uma portinha e ele fica parado? Não, você tem que... Você coloca ele ali e você espera ele estabilizar um pouco. Tá. Isso aí, no Biotério, a gente fez um sistema para estabilizar, para a balança identificar quando que ele estabilizou, antes de salvar. Mas na chapa eu não fiz isso, não coloquei isso aí. Vou mostrar depois ali como que a gente calculou isso. Mas é isso, é um sistema bem simples, mas ficou legalzinho assim. E na época eu estava trabalhando na Fiocruz, eu era estagiária lá, só que eu não trabalhava com Biotério, eu trabalhava com toxoplasmose, na verdade, nada a ver. Só que a minha amiga Melissa, ela trabalhava no Biotério e ela fazia esse sistema de pesagem e tal, ela fazia o processo da pesagem dos camundongos e ela reclamava a mesma coisa, falava, não, é um saco, vou ficar pesando, porque é muito trabalhoso. E eu comentei isso aqui e falei, você podia fazer alguma coisa assim. E ela que falou de oferecer, falou, porque a gente não oferece pra ele e tal. E daí muito tempo depois que a gente foi oferecer, e aí que a gente fez uma reunião lá com o gestor do Biotério. Daí a gente falou, a gente pode fazer um protótipozinho, alguma coisa assim, já que vocês têm essa mesma demanda e tal. E daí eu lembro que a gente deu muita sorte, porque esse gestor, que até hoje a gente faz reunião com ele é um cara bem maluco, que ele adora essas ideias. Gosta de inovação, assim, é com o cara mesmo. Ele gosta das coisas. Então que ele abriu, tipo, o Biotério pra gente fazer coisas a mais, assim, sabe? Tipo, pra conhecer as rotinas, pra, tipo, trazer novas ideias. Então, e ele adorou, porque realmente pra ele é bem necessário. Então, daí a gente fechou de tipo, ir desenvolvendo, né, esse protótipo. Só que assim, a gente ia ter que adaptar muita coisa. Porque esse sistema foi pensado para fazer lá no meu pai, lá na chácara, que é um lugar que não tem questão de biossegurança, não tem questão de gestão de qualidade, não tem comitê de ética em cima, etc. Né? Não é um biotério, NB3 e tal. É tipo a chácara do meu pai, que a gente trabalha. Era eu de saco cheio, não ficava pesando os lixos. Então, a gente, agora que a gente está nessa etapa de adaptar tudo isso, né? E daí você faz, depois descobre que tem que mudar tudo, etc. Então, essa etapa que a gente está. E a primeira coisa que a gente ia ter que adaptar é que a gente não ia mais trabalhar com aves. Então, a gente tem que trabalhar com os modelos experimentais, os modelos animais que eles fazem experimentos. E daí a gente passou, mas existem vários modelos experimentais, desde peixe até macaco, né? Que usam nos experimentos. E daí a gente ficou pensando qual que a gente ia usar na balança para se basear. E daí a gente decidiu usar o camundongo. Olha o camundongo. Às vezes o mouse nada ele vai para outra tela. Só volta a mouse ali. Tá bom. Onde tá?
Daí vai na flechinha. Alt Tab e flechinha. Alt Tab. Acho que agora vai, porque daí apareceu a próxima trilha. A outra daí. E daí a gente escolheu o camundongo porque, de longe, o camundongo é o modelo animal, né, mais utilizado na experimentação desde sempre. Ele tem assim, todos os requisitos para ser o melhor modelo, né, de experimentação. Então, por isso que a gente decidiu usar ele. Inclusive, uma coisa bem interessante do camundongo, que deu aquela coisa, você começa a pesquisar, começa a ver. Hoje em dia, se você precisar fazer uma pesquisa com camundongo, o experimento acontece, que deve ser preciso, vamos supor, uma linhagem específica, alguma colônia mutante, alguma coisa para testar, você já vai ter pronto essa linhagem, ou esse mutante, esse transgênico específico, porque alguém no mundo já vai ter feito alguma pesquisa com esse camundongo, porque já foi feito de tudo, todo tipo de pesquisa possível, tipo, na história da humanidade, com camundongo que já existe, que já foi feito tanto recurso catalogado. Então, isso que é muito interessante, porque existem, por exemplo, os biotérios de criação, que são biotérios específicos que eles só ficam mantendo essas linhagens, né? Então eles fazem tipo sistemas de cruzamento, que ficam tipo cruz irmão por irmão e tal, que só mantém essas linhagens, esses mutantes, para poder fornecer para outros grupos de pesquisa e tal, que podem precisar, caso façam um experimento parecido. Só que isso vai cada vez tipo, aumentando esse recurso, né, essa comunidade, de camundongos, fazendo com que o camundongo se torne cada vez um modelo melhor de experimentação. Né? Então é bem bacana isso. Por exemplo, você precisa fazer um experimento, sei lá, com, sei lá, aquele negócio da calvície lá que eu falei, né, do camundongo nude. Você tem um monte de camundongo que é sem pelo. Então isso é bem bacana, por isso que a gente escolheu fazer com ele. Porque até mudar, né, para você poder usar outros recursos que não o animal, provavelmente a gente sempre vai usar o camundongo. Aí é um geral, né, de como que fica o sistema. Eu mudei ele agora, não vai mais ser assim, mas basicamente é isso aí. O Raspberry, ele estava rodando aquele script que fazia tudo, coitado, e se comunicando lá com a API. E daí tinha uma telinha que o usuário ali conseguia visualizar o que estava acontecendo, interagir com o sistema. E daí tinha uma coisa diferente que a gente fez, que é aquilo lá que você falou, de estabilizar, né, o peso, porque assim, lá na chácara a gente enviava, tinha um botão, né, de enviar o peso. Quando você colocava o animal, você esperava ali mais ou menos, acho que tá bom, vou enviar a coisa para isso num pote, numa estrutura, para ele ficar fechado ali dentro. Tipo, vou colocar esse pote ali dentro. Isso, você tem um pote, tem a balança, coloca um pote, coloca o animal dentro. Põe a tara do pote, etc. Isso, faz a tara do pote, exatamente. Tá, outras dúvidas para eu entender melhor. Nós estamos falando de quantos camundongos? Tanto na fazenda quanto no biotério. Só para ter noção de número. Normalmente, espera uns 500 por dia. Mas depende do experimento, mas Tá, uns 500. mas lá na fazenda também. E ali a gente faz uns 200, 300. Tá, 200 e lá 500. Outra dúvida é qual a frequência da pesagem. É diária? Diária, uma vez por dia. Agora entendi o problema. Dependendo mais de uma vez por dia. Dependendo do experimento. Agora entendi. Porque depende do experimento. E mesmo com essa automação que você está fazendo, o processo de colocar ele na balança é manual. Põe na potinho, colocar na balança manual. Pode se tornar automático, né? Você pensar que nem a tua ideia lá de colocar. Abrir portinha, fechar portinha. Eu quero abrir portinha, fechar portinha. Porque você está chipado, né? De identificação. Mas basicamente lá na chácara, no criatório, a pessoa tinha que ir lá clicar, decidir quando que vai enviar o dado. Né? E aqui a gente fez um pouco diferente, porque no biotério, basicamente, como ali é um alto nível de segurança, você não pode ficar tocando em tudo. Eles usam luvas também, o que atrapalha um pouco o touch, mas você não pode ficar tocando nas coisas. Então a gente tentou usar a tela só para o usuário acompanhar o que está acontecendo, não para ele ficar tentando interagir com o negócio. Então, o único botão que ia ter era o botão de tara. Você faz a tara do pote, e o resto é só você pegar o camundongo, colocar, tirar, pegar, colocar, um processo meio que de montagem da vida. Assim. E daí você só fica acompanhando na tela para ver se é realmente aquele bicho, sei lá, comparar o dado do pesagem anterior com aquela e tal. Só que daí começou os problemas, por exemplo, às vezes o sensor identificava o camundongo antes do camundongo estar em cima da balança. Então ele não pode enviar esse valor nesse momento.
Ou às vezes tua mão tá ali, né? Você vai colocar o bicho, tua mão tá ali, então dá um peso a mais. Então ele teve que fazer esses cálculozinhos. Ou, por exemplo, questão de o bicho está muito agitado. Se o bicho está muito agitado, pode dar uma variação ali de meio grama até 1 grama. Isso lá na chácara não era problema, né? Porque a gente só tá monitorando a saúde do bicho. Mas, pô, no experimento científico, se ter meio grama de variação é complicado. Então, daí a gente fez um sistema meio estatístico em que a balança ela tira, por exemplo, faz 10 pesagens, questão de milissegundos, né? Você não percebe. Se nessas 10 pesagens você tem ali um parâmetro de variância, se tiver abaixo, se estiver acima dessa variância, ele pesa de novo. E até ficar abaixo. Só que esse parâmetro de variância e o parâmetro de quantas vezes ele vai pesar para comparar a variância, o pesquisador ele pode definir. Então, se você tiver uma pesquisa ali, algum experimento em que o fator do peso, né, o fator da pesagem seja muito importante, você precisa de uma precisão maior na pesagem, você pode jogar essa variância lá para baixo e jogar a quantidade de pesagens lá para cima. Daí você vai demorar mais para pesar o animal, porque ele vai ter que estabilizar, vai ter que ficar mais calminho. Só que, enfim, você vai ter mais precisão. Agora, esse experimento não é tão importante pesagem, eu só quero pesar mais rápido e tal. Você joga essa variância lá pra cima e tal. E aí ele salva a média desses valores. Você não poderia pesar enquanto ele está comendo, que é o momento que ele vai ficar mais quieto. Enquanto ele está comendo, não, porque daí tem Vamos comida. Vamos supor um caso assim. Eu coloquei uma quantidade muito inferior de comida do que ele deveria comer no dia a dia. Por exemplo, 1 grama. Eu não sei quanto come um camundongo por dia. Depende da linhagem. Tá, mas vamos chutar lá, meio grama, 1 grama. Só para que ele dê aquela paradinha para começar a comer. Porque o processo dele tá comendo, ele tá parado. Aí você contabiliza aquele 1 grama automaticamente, porque vai estar dentro dele, né? E para dar aquela freadinha, vai tornar o processo mais lento. Não, eu tô pensando num negócio de 100% automatizado, entende? Sim. A ponto de eu ter 200 camundongos numa caixinha e eu tenho que passar 200 camundongos para outra caixinha, num funil, no qual vai um por um e ele vai separando, ainda parando, come, alimenta, solta, come, alimenta, solta, come, alimenta, solta. E essa paradinha, ele faz o processo, dá pra gente conversar com calma de umas ideias doidas que estão vindo aí. Porque o objetivo era não ter nenhum contato humano, nem de camundongo, nada. Você só vai ter no final. E ainda quer o maior segurança, põe 2 sistemas de pesagem para um validar o outro. Gostei. Não, isso entra ainda na questão que eu falo depois de refinamento, que é um dos princípios dos comitês de ética, que basicamente quanto menos contato você tem com o animal, menos estressa também. Menos estresse. Eles cobram bastante isso. Dá pra fazer um negócio bem legal, assim, igual o gado que eles fazem, que vai estreitando para que passe um gado de cada vez no curral e ele possa marcar. E daí faz o sistema de pesagem para ele. Ou dá pra fazer uns troços bem legal. Daí abre a portinha, fecha a portinha. A portinha pode subir devagar por baixo, e daí ele consegue pular para um lado ou para o outro, né? Aí ele ficou pro lado certo, não esmaga o bichinho. Sim. Tem inclinado, assim, vai subindo de forma inclinada a portinha. Uma tá fechada, a outra põe ele para comer, fecha, estabiliza, aí tem que cronometrar o tempo que ele demora para comer uma ração menor, né? Menor porque não é o objetivo alimentar ele, mas só dar uma freadinha para ele estar comendo. Isso é legal saber o tempo, quanto tempo demora para um rato, um camundongo se alimentar, e colocar uma ração na metade da quantidade, né? Mas daí a gente mas dá conversa. pra achar outras formas, não comer, né, mas às vezes, por exemplo, eles ficam bem paradinhos quando tem um tubinho desse, de papel, ele fica... Mas você não vai conseguir tocar ele do tubinho de papel. Ele Vai ficar ali, o tubinho sai andando e leva, vem outro tubinho. Ou Também. talvez um odor, né? bracinho Talvez um mole, odor. Preenchendo nada. Mas daí, então a gente fez esse sistema que deu um pouco mais de precisão, porque anotando tanto lá na chácara quanto para eles lá, acaba sendo um pouco arbitrário. E aqui pelo menos a gente até deixou algumas configurações pré-prontas, assim. Então, algumas linhagens mais agitadas e tal, você consegue jogar mais precisão, quer dizer, menos precisão, mais agilidade. E para experimentos que você precisa de mais precisão, você já deixa aquelas configurações e tal. Então essa parte ficou legal. A gente não testou nada prático, né? Porque na verdade a gente depende do comitê de ética também. A gente está testando tudo meio na teoria e tal. Mas enfim, são ideias. Testando só com paçoca. É. Não, a gente. Algumas coisas a gente testou já lá. Só que meio assim, os fundos. Entendi. Tá gravando?
E outra coisa interessante também, que isso daí a gente achou bem interessante do RFID, que tem a ver com logística, que é uma característica do RFID mesmo. Porque assim, os biotérios, eles normalmente são divididos em 2 setores, que são os setores de criação e experimentação. Como eu falei antes ali, que tem aquela questão dos biotérios que só mantêm as linhagens e colônias mutantes, etc. Eles são os biotérios de criação. E normalmente os biotérios de criação, eles fornecem para os biotérios de experimentação esses camundongos, né? Não precisa ser da mesma instituição, mas eles vão fornecer esses camundongos. E os biotérios de experimentação são os que vão fazer realmente os testes com os animais. Só que você imagina que esse fornecimento ele tem que ser muito bem controlado. Porque você não pode... Você imagina que pegar um camundongo mutante lá, esse camundongo ele não pode se misturar com a população externa, né, de camundongos, população selvagem, de forma nenhuma. Ele tem que ficar ali, tem que ter um controle se ele está ali, e se ele sair dali é para ir para outra instituição, e isso tem que estar muito bem registrado. Então, um exemplo bem esdrúxulo, sei lá, um camundongo que tem um gene que faz com que ele seja mais suscetível ao coronavírus. E se isso se mistura com a população selvagem, né, de camundongos, esse gene se incorpora, de repente tem um outro camundongos mais suscetíveis ao coronavírus e isso, sei lá, se incorpora na população humana, é uma merda muito grande. Então isso não pode acontecer. E essas linhagens elas são muito bem controladas para ficarem em laboratório. Normalmente os biotérios eles têm funcionários que só ficam fazendo esses registros o dia inteiro. Eles não têm nem sistema, eles estão fazendo esse papel. Eles ficam o dia inteiro lá registrando. Veio 1000 camundongos, não sei o quê. Cada camundongo tem que ser registrado lá. E isso a gente viu que com a RFID, já que todos os camundongos vão estar chipados, né? Esse processo meio que morre, né? Porque o processo da pesagem, ele é rotina nos 2 biotérios, nos 2 setores, né? Criação e experimentação de qualquer biotério, em qualquer lugar. Então você fazendo a pesagem em um lugar, fazendo em outro, ele recebe lá um valor, você faz pesagem lá na criação, ele recebe um valor. Você fazendo na experimentação, ele recebe outro valor automaticamente. Então o sistema identificou automaticamente esses transportes. Tem que ter uma pessoa lá registrando, botando manualmente os dados. Então isso foi bem... Isso daí deu um suporte bem legal para o nosso projeto e eles gostaram bastante. Então não tem tanto a ver com a pesagem em si, mas a gente foi vendo que a RFID tem umas vantagens legais. O biotério é assim mesmo? Esse aqui é até uma foto da sala do biotério aqui do Fiocruz, uma das salas. Nossa, muito lindo. Reformulando tudo que eu pensava de um biotério. Eu achei que era cheio de coisinha assim, né? Cheio de... Potinho, né? Cheio de coisa. Não, cheio de... serragem. É porque essa aqui é a sala da experimentação, né? Que tem a sala que ficam os camundongos mesmo. Mas essa é a sala da experimentação. Mas é porque esse biotério é nível 3, é nível de biossegurança 3, é quase o nível máximo. Então daí tem que realmente ter bastante, tem que ser limpo. Mas nem todos são, né? Depende do tipo de patógeno que você... Eu até ia falar isso aqui nesse slide. Depende do tipo de patógeno que você manipula. Aqui é alta segurança porque eles manipulam patógenos de alto risco individual e baixo ou médio risco para a comunidade. Então, tem um controle muito grande das pessoas que entram lá. As pessoas que entram têm que entrar com uma roupa que é super cara, inclusive, pelo que a Melissa me conta essa fofoca, né? É tipo, mais de R$1.000 a roupa para entrar lá e é descartável. Então, é uma por dia, por funcionário. Você entra, tipo, faz teu xixi lá, tipo, as coisas e você tem que fazer tudo muito rápido. Você imagina que tipo, a agilidade que é importante lá na chácara e tal, aqui é muito mais importante. Então você tem que se programar tipo, muito para fazer as coisas lá dentro. São tipo, 2 pessoas que podem entrar por dia, no máximo. Ou seja, seria um local extremamente interessante para 100% de automatização. Isso é extremamente importante. Não só por questões de biossegurança, por questões de você não ter que ser invasivo com os animais, né? Destruir o bem-estar animal e também porque você, estando em contato com os animais, você tem risco de se contaminar. Então tem essas 2 questões, é ruim para o animal e ruim para você. E mais o custo também, porque para manter essas pessoas com esse equipamento todo... É o custo. Então é bem complicado, você não pode tocar muito nas coisas lá dentro, né? E é desconfortável ficar lá dentro, porque essas roupas aí são muito quentes e o ar-condicionado lá dentro, normalmente a temperatura da sala, ela fica condicionada para os animais. Então os animais lá dentro, eles preferem uma temperatura maior, fica tipo 26, entendeu? E essas roupas já são quentes, então isso aqui é terrível.
trabalhar, você fica o dia inteiro nisso. Então, bem ruim. Então, isso foi outra coisa que foi bom pra gente, porque essa questão da agilidade aí, né, deu um suporte aí pra gente. E outra coisa que a gente também implementou, um sisteminha ali, foi uma questão de endpoints. Os endpoints são os pontos finais unitários. Basicamente, é um sistema que os comitês de ética, eles colocam, né, em cima dos projetos que trabalham com experimentação animal, de que, basicamente, você tem um nível máximo de dor e sofrimento que você pode causar nos animais que estão sendo submetidos ali aos seus experimentos. Então, independente do tipo de projeto que você está, né, fazendo, independente da importância, você pode estar segurando tudo do câncer. Você não pode causar mais de um certo nível de dor para o seu animal. E daí existe um score, né, os endpoints, que você vai somando ali para saber se chegou nesse nível ou não. Tá? Isso depende do experimento, depende do animal, tem várias formas que você meio que vai determinando. Só que um desses pontos, que é fixo para todo tipo de experimento em camundongo, é a variação de peso. Então, se desde o início do experimento até aquele ponto houve 20% de perda de peso, né, de variação de massa corporal, você necessariamente tem que eutanasiar aquele animal. Ele vai ser retirado de experimentos e fazer os procedimentos de eutanásia. Só que é bem complicado de seguir essa lei. É uma lei bem que os comitês de ética pegam bem no pé, assim. Então é bem difícil de seguir. Porque se você está todo dia anotando as fichas, certeza que está muito bom, você está, né, todo dia controlando, ninguém vai ficar fazendo aquela estatística ali, né? Você vai quitar uma coisa. E mesmo que você faça, se você descobre no dia que, pô, precisa eutanasiar esse animal, não é um procedimento muito simples. Porque não é assim, pô, tem que matar, pá, matei. Você tem que reservar uma sala, você tem que reservar equipamentos, você tem que pegar todos os materiais e tudo mais. Tem todo um procedimento ético para você eutanasiar aquele animal e tudo mais. E ainda mais num lugar que você, né, você tem que se programar antes, né, um lugar que pô, tem 2 pessoas por dia para fazer todos aqueles procedimentos, mas não pode entrar muita gente. É um pouco complicado. Então, normalmente eles não seguem muito esse negócio, eles falaram isso pra gente, né? Então, isso daí acabou sendo interessante, porque como é um sistema de pesagem que guarda os dados, o histórico individual de pesagem do animal, ele pode ir comparando, né? Conforme ele vai comparando, e alguns dias antes ele já vai prevendo, ó, esse animal está perdendo peso, talvez essa semana você tenha que se programar para arrumar a sala, para fazer eutanásia e tal, para esses animais e tudo mais. Então ele vai dando alertas desses endpoints. Isso daí foi bem interessante do sistema. Então, saiu. Tem experimento que faz indução de tumor. 1,5 centímetros, o bicho tem quase isso. É muito isso. Esse BCS, que é o Body Condition Score, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo para a Melissa que eu queria fazer, mas ela fala que é muito viajar. Esse Body Condition Score é basicamente monitorar sinais visuais do animal. Tipo, se ele está com arqueamento, se ele está com pilorização, esse tipo de coisa, são sinais que o animal está sofrendo. Mas é basicamente tudo questões visuais, assim, a pessoa bate o olho e vai vendo uma tabela, assim, acho que esse ele está meio mal. Dá para fazer com inteligência artificial, né? Reconhecimento de imagem. Computacional, assim já vai ficar. Com o Raspberry. Tem uma Raspberry. pessoa que entra lá e ficou, acho que tá mal, acho que não tá. É muito difícil. 500, né? Mesmo que ele tenha uma alta taxa de erro, você colocaria para uma reavaliação humana, mas você sai de 500 para avaliar 50, né? Sim. Então e já. diminuir a invasividade. É. Não precisa ficar alguém entrando. Não, e ainda que eles reclamam, porque tem experimento que você tem que ir lá domingo, feriado, lá, entrar e avaliar o bicho, não sabe? Porque você pode ficar tipo, dentro do sisteminha e olhar, o bicho tá mal, tá bem. Pelo menos colocar uma câmera, assim. Tem muita coisa que dá pra fazer, porque é bem arcaico. Fisicamente eles ficam todos juntos? Como é que fica isso? Ficam. Eles têm um sistema de hacks, né, que são... tem os recintos, assim, e tem as hacks, que são tipo armários, e daí eles têm esse sistema de exaustão que ele criar, eles têm, são todos conectados, só que tem filtros, que são filtros tipo uma malha super, super fininha, que vai filtrando os patógenos, né?
Então, na verdade, tem um tubo só que eles são conectados, só que tem filtros entre eles. Então, os patógenos, eles Não se mistura. não se misturam, exatamente. Tá, Eles ficam todos juntos. E quando vai fazer o processo de pesagem, eles tiram, daí cada rack desse tem uma quantidade de X animal, ó, sei lá, 50, 20 animais num rack. Sim. E daí eles tiram um rack inteiro e levam para pesagem. Aí pesa todos os animais daquele rack. Não, eu acho que eles fazem mais por experimento. A amostra. Fazem, não, por experimento. Ah. Por exemplo, esse experimento desse dia, vamos supor, tem, sei lá, 200 camundongos desse experimento. Você pega desse experimento e pesa aqui. Aí depois precisa do outro experimento, pega separado. Porque tem um outro problema, né? Essa balança que foi usada para pesagem também está contaminada. Tem que, entre um experimento e o outro, tem que esterilizar tudo isso. Na verdade, eles fazem isso dentro de uma cabine de fluxo laminar, que é isso aqui, ó. Talvez seja até essa, porque isso aqui é aqui da fluxo. Essa cabine, ela passa um fluxo ali dentro de ar e ela tem esse filtro também, que se chama filtro EPA. Tem uma malha bem pequenininha, ela filtra tudo, acho que só não filtra, sei lá, vírus e proteína. Mas tem tipo 0,1 micrômetro, muito pequenininho. Então, basicamente tudo que está passando ali dentro, ele bloqueia esses patógenos, né? Então, depois que você usa, ele vai contaminar a balança, porque a balança está ali dentro, né? Em contato com os... Tá pisando na balança. Mas depois que você usa, daí eu acho que eles fazem tratamento de UV. Tem que esterilizar. UV e álcool, só não pode passar ultraflávio. Mas eles usam UV e álcool e daí deixa ele dentro. Daí ele dentro descontamina. Esse amarelinho ali é a caixinha onde os camundongos ficam. É as caixinhas. E esse... Mas ele não vê teu mouse aí porque ele tá na outra tela. Tá. E esse azul ali, são as racks. Tenta rapidinho. Tem umas regulações ali. Tenta dar um Windows P aí e duplicar a tela em vez de... Ver se muda muito a qualidade. Windows P tá no estendido. Windows P, daí dá duplicar. Dá estender. Mas Duplicar. já faz, Dá duplicar. Vê como é que vai ficar. Tá, agora tire da modo... Dá um ESC no modo apresentação aí. Dá um ESC. E manda apresentar de novo. Tem que clicar na tela para essa funcionar. Agora manda apresentar de novo. Vai. Aí acho que vai dar. Daí o que você vê, a gente vê. O que o mouse mexe, a gente mexe com o mouse e melhora a sua vida. Aí, estamos vendo agora. O hack é aquele com tubos azul. A hack esse aqui é o exaustor. Esse aqui. E esse aqui é a cabine de fluxo laminar, basicamente. E essa cabine é para o cara ali que está mexendo, né? Ele não se contaminar com os patógenos do bicho e para o bicho mesmo não se contaminar, porque esses animais eles são o que chamam de germe free. Então ele só pode ter o patógeno do experimento, né? Senão como é que você vai saber se aquele resultado é do experimento ou de alguma coisa que está no ar, né? Por isso que eles fazem brilhando. Até uma coisa que a gente descobriu na última reunião, que a gente não sabia que eles faziam a pesagem lá dentro. A gente descobriu isso na última reunião. E daí por isso que eu tive que desmontar, tive que refazer esse sistema, porque ficou muito grande esse sistema de pesagem que vai ser feito dentro dessa cabine. Então não ficou muito prático, ficou grandão, como é que você vai... E é ruim de ficar mexendo dentro dessa cabine, as coisas, porque tem uma parede de vidro. Eu já trabalhei também com cabine de fluxo laminar, e você não consegue mexer direito com as coisas lá dentro. Tem uma parede de vidro, a tua mão fica aqui embaixo, você consegue pegar as coisas direito, e não é muito grande e tal. Aí ficar com um troço gigante ali de pesagem não ficou muito bom. Aí eles falaram pra gente fazer menor. Então por isso que eu desmontei tudo e vou refazer esse sistema. Aquilo lá era a parede de vidro? Não, né? Ele tem uma paredezinha aqui. Não, a próxima imagem. Essa daí? Não é essa. Não. Esse aqui não é um fluxo laminar, acho que isso aqui é uma capela de exaustão. Eu imaginei, tem aqui nos filmes, né? Que tem dois braços assim, É, você coloca um braço também. em uma coisa, coloca em outra e você mexe no... É assim? Não é assim. Não. É só realmente uma paredinha de vidro que vem até embaixo e daí você... E como é que a tua mão entra lá? Daí entra a tua mão
Não, ela vem até uma certa altura, você coloca a mão por baixo. Tem um vão, tem um vão. Ah, tá, não é hermeticamente fechado o lado A com o lado B. Não. Esse hermeticamente fechado seria um NB4 ou NB5, segurança máxima, existe NB5 também. Mas... Ah, entendi. NB3 normalmente não usa. Então tem uma troca de ar entre ela... Tem. Mas é bem pequena, bem mínima mesmo. Pode usar a carinha dele antes de eu desmontar. Daí tinha ali a balança, né? Então ali tá o sensor, a antena, embaixo da balança. E aqui é onde ficava o Raspberry, toda a tela e tal. Na verdade ele tá ali, mas tá desmontado. E com o Raspberry tudo. E ali que acontecia o processamento, o display e tudo mais. Como eu falei, não ficou um sistema muito eficiente, porque a coleta de dados, o processamento do display, estava acontecendo tudo ali junto. Pô, se eu precisasse de mais balança, eu ia precisar de mais Raspberry, fazia sentido, né? É meio... Como é que fala quando você tem tudo junto? Tem tudo standalone. Então não ficou muito eficiente. Eu já estava pensando em uma forma de conseguir separar essas três, né? Coleta de dados, processamento e display. Eu sei já em fazer... Estava pensando em fazer com ESP e tudo mais, e como eles mostraram essa demanda de diminuir o sistema, aí eu resolvi desmontar e deixar só essa balança, só a balança. E lá dentro eu descobri que eles têm tablets, eles usam tablets para alguns processos. E daí fazer o display nos tablets, se eles quiserem acompanhar lá. E daí o processamento no Raspberry, só que o Raspberry pode ficar em algum lugar lá, controlando várias balanças, né? Como o servidor controla várias balanças. Então ficou um pouco mais inteligente, só que eu estou fazendo isso aí. Porque eu não tenho quase estudando como é que eu ia fazer isso tudo. Então o Renan me deu uma ideia legal de fazer com o MQTT. E aí eu estudei, eu até desenhei uma arquiteturazinha ali. Eu não sei desenhar essa arquitetura, não sei se foi legal, mas basicamente o ESP ele vai controlar a balança e a antena, né? Ele vai ser aquele publisher e subscriber. Aí o Raspberry ele vai ficar com o broker, né? E ele também vai ser publisher e subscriber porque ele vai ter que processar os dados. E ele também vai ser um servidor porque ele vai ter que estar enviando lá para minha API PHP e tal, e ele vai estar funcionando com um servidorzinho web. Então não sei se isso funciona, mas vou testar. E eu também vou ter uma aplicação lá nos tablets que vai servir como um subscriber disso tudo. Então essa que vai ser a minha arquitetura agora, estou testando isso ainda. Achei bem legal. Coloca o Raspberry daí como um servidor Apache, PHP, MySQL, todos esses caras rodando lá. Aí ele é o servidor central. Os tablets acessam lá. Só o MQTT que poderia ter ou não. Tipo, se eles mandassem o request direto pra lá também dá. O bom de usar o MQTT é que você meio que padroniza para que amanhã ou depois você escalone isso para outras doideiras que você queira fazer. Ah, eu tenho um outro dispositivo lá, já tenho o MQTT como padrão. É bom para você escalonar no futuro. Mas talvez uma primeira versão, se ela pegasse, por exemplo, o ESP, detectou, porque o ESP é fantástico usar com a balança, né? Primeiro que é minúsculo, segundo que ele tem o Wi-Fi já nativo dele. Então, subiu o bichinho ali, eu quero pôr mais um sensor de presença, o RFID junto com a balança, tudo isso dentro de um único ESP. Recebi o negócio e já sei que tem que enviar. Vai enviar para o servidorzinho no Raspberry, que vai ter a telinha que dá o status do que está acontecendo. Pô, fantástico isso aí, que é essa arquitetura mesmo. O MQTT dá ou não dá? O bom do MQTT, vai te dar um trabalhinho um pouquinho a mais de você fazer isso agora, né? Se você mandasse o request direto para lá também dá. Outra vantagem do MQTT é se tiver alguma fila de processamento, uma quantidade muito grande de balança, ele gerencia essa fila sozinho e vai tratando. Então amanhã, isso que eu falo, então o MQTT é ótimo para escalonar maior. Não está dando conta do Raspberry, por um segundo Raspberry consigo escalonar isso também. Isso é legal. Mas talvez para primeiro protótipo, talvez colocasse direto lá, mas já que você já começou a mexer nisso, tá certo o Renan. Mas que o Renan tá pensando lá na hora que você escalonar esse negócio. O MQTT só tem dois cenários que ele é muito melhor que o HTTP. O primeiro que quando tem muita request, o MQTT começa a ficar mais leve, porque ele mantém a conexão diferente do HTTP que não mantém a conexão. E sistemas distribuídos, né? Que você tem um broker e todo mundo fica olhando aquele tópico ali, né? Sim. Não sei se você já mexeu com o MQTT ou já? Não, mas... Quem não sabe, então, tem um servidor que é o broker e tem os links que vão criando.
que são os tópicos. Daí tem quem vai publicar e tem quem vai ler. E daí, nisso, pode ser 10 sistemas lendo e um publicando. Trabalhar na empresa de robótica, o robô inteiro é MQTT. Cada sistema, para docar o robô na doca dele, ele só vai lendo e enviando de volta. Não tem interação nenhuma com o sensor. E o bom é que a interface fica bem definida, né? Todo mundo, eu acho que até mais importante é a interface bem definida. Aí todo mundo sabe que vai falar em MQTT. Ah, pus um cara novo lá, ou até deleguei, terceirizei para alguém fazer. Falei, ó, vai desenvolver para mim, o que eu vou conversar? MQTT. Então já é um protocolo padronizado que todo mundo conversa e fala a mesma língua. E tem muito software pronto também. Tanto o que faz subscribe quanto o que faz a leitura. Programa para abstrações e não para implementações, né? É. Porque ele não faz nada. Né? Tipo, ele é só enviado do lugar do A para B. Então assim, ele não é, ele só manda, entende? Um request, um request, por exemplo, de um site que você dá um submit lá, um clique num botão via HTTP, e faz o mesmo que ele faz, entende? Ele só vai enviar dados e ler dados. Mas ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido. Mais rápido por um outro motivo também. Ele é mais rápido por um outro motivo. Ele é mais rápido porque normalmente você usa ele para mandar pequenos dados. Você não vai mandar um request que nem uma página web inteira com um monte de dados. O payload é pequenininho, é um dado da balança. Pá! Fez o subscribe. Porque eu queria, tipo, justamente por conta desse tempo real, assim, sabe? Uhum. Eu queria ter esse mas enfim, daí pensei nessa arquitetura, mas estou desenvolvendo essa parte aqui ainda. Vou mudar bastante essa questão da balança. Você chegou? Esse slide ficou meio perdido aqui, mas vai mostrando como que é o sistema, né? O edit do rato? Como que é feito o sistema hoje lá, porque eles identificam. Ou eles fazem uma manchinha na cabeça, eles fazem uma manchinha na cabeça, ou eles escrevem no rabinho e tal. Só que isso é meio deficiente, né? Porque ou o rato vai ficar se esfregando ali e vai apagar, ou o outro, né? Rói e apaga. Ou mesmo assim, que não apague, você vai ter que pegar o rato para poder identificar, e ele já demora, você vai ter que estressar o bicho. Isso é feito para ele ir para esse experimento? Ou já estando no experimento, ou na criação mesmo. É assim que eles identificam. Uma vez só na vida do rato, do camundongo. Sim. Uma vez na vida. Então, se for colocar anilha ou RFID, vai ter que fazer também uma vez na vida. Uma vez na vida. Provavelmente vai ser feito na criação, e daí, independente do tipo de experimento, ele vai estar sempre com aquela identificação. Independente ele ser transportado para outra cidade. Eu não sei se você vai chegar a falar, mas é feito tipo, colocando na patinha ou é inserido na constituição física? Ele é um implante. Eu vou mostrar ali, depois já tem vídeo ali como que foi feito o implante, mas ele está dentro do bicho, na derme. Uma dúvida que fiquei é que a balança não pode ser a original, você tem que usar plástico por causa da antena RFID que tem embaixo, né? Como que fica para limpar isso? Porque o plástico da 3D ele é por camadas, né? Impregna sujeiras, coisas mais do que um plástico injetado. Faria de acrílico. Tá pensando agora isso. Ou melhor ainda, se você pudesse não ter aquelas lateraisinhas e ser só um retângulo de vidro ou acrílico, era melhor. A estrutura embaixo você pode pôr, mas eu digo assim, encaixado, por exemplo, um vidrinho em cima, no qual você consiga colocar no autoclave, consiga esterilizar isso de algum lugar. Para poder tirar. Eu acho que é autoclave. Tem que tirar para falar. O autoclave o vidro vai estourar também. Mas no inox, uma base de o problema do inox é que ele bloqueia o RFID. Nada por baixo, é a mesinha. O RFID está embaixo. Esse foi um dos meus problemas, porque a gente quis fazer implante. Acrílico, então. Porque o camundongo não dá para usar aquele. Usar o Mercado Livre nas anilhas, porque é plástico, ele rói. Aonde que fica o implante? Fisicamente no bichinho? Fica na camada subcutânea. Eu vou mostrar ele Mas depois. no lugar do corpo, na barriga? Em alguns a gente colocou na barriga, né, no ventre, e alguns a gente colocou nas costas. A gente vai acabar deixando nas costas. E o RFID, já testou o RFID neles? Já. E pega? No chão, pega. Se colocar RFID no chão, embaixo do plástico, pega no pescoço? Pega.
deu um trabalhão pra conseguir fazer essa distância, mas pega, tá pegando. Mas o que você mudou no RFID para ele aceitar tão longe? Porque ele não aceita tão longe. Basicamente o tamanho da antena, quantidade de corrente. Eu vou mostrar depois. Tem Tá um bom, slide só para disso. de Tem um perguntar. slide só disso. Tá. Não, mas essa questão até é interessante que eu não falei disso. Por que a gente quis fazer implante? Porque daí o rato ia roer, né? Ia roer a Você tá aprendendo a falar. Estamos ensinando. Pior que o pessoal do Deutério briga muito. Eu falei rato várias vezes lá, mas eles colam plástico, não daria para ser plástico. E aí a gente pensou em fazer de metal, só que daí bloqueia efetivo. Bloqueia total, assim, tipo, quando você tá com, às vezes você acompanha na fonte, assim, né? A corrente que tá passando, você vai aproximando qualquer objeto metálico, cara, a corrente cai drasticamente. É Garland Faraday. Por isso que o computador, a fonte, é fechada numa caixa metálica. É para bloquear o RF. Ah, é? Uhum. O teu PC inteiro é metálico, o laptop ele é feito dentro de uma estrutura de alumínio também, ou normalmente tem alguma liga parecida com isso, e a fonte do computador ainda é uma caixinha metálica. Tudo aquilo lá é para proteger de interferência eletromagnética via RF. Vou sujar o dedo, né? Que é a tal da gaiola de Faraday. Caramba, legal. Tem um carro, se quer um raio no carro, não tem mata lá dentro, porque você está protegida lá dentro. Ele não entra, ele fica preso na carcaça. Daí você não abre a porta. Pois é, mas daí Isso. ferrou Deu bastante. certo? É isso que você queria? E existem algumas técnicas que são anti-metal, mas são super caras. Deu para tirar e quase pedir. E também que poderia dar interferência no experimento, né? Porque é um objeto externo Só que que está ali no campo, né? Ainda mais por isso comportamental e tal. Pode ter pesquisador que não ia gostar, daí a gente resolveu fazer implante. Cortar tudo corta, cortar sem Mas matar eu não ninguém com gostei, gás. fazer acrílico, né? O digital, né? Não tem Pra problema. limpar, né? Desde que não queime, né? Não tinha passado Não isso. dá para passar um material em Se cima queima, da sai uma coisa fumaça 3D e uma que cria toxicidade. uma camada meio que permeável. O estanque fazer vocês cortam, teste você 3D sabe. estanque é meio difícil, tanto a galera não recomenda. Assim. Até mesmo se for passar tipo, um material de limpeza, quando tem as camadas, né? Talvez aquele material de limpeza se impregne nele ali, não sei. Dá impressão, né? A impressão é prova. Para deixar estanque é difícil, né? Eu acho que teria que ser outro material, teria que ser ou um acrílico, um PS, um PETG, alguma outra coisa. Na impressão 3D ela fica porosa, sempre. Até mesmo aquele que é com PVC, né? Que você põe no esquenta E esse é um processo legal também, que é uma termoformagem. Lá no Fabelari tem máquina para fazer isso. Você faz a peça em 3D e dá para tentar colocar na termoformagem. Daí ele faz tipo um blister de coisa que você compra no mercado. A própria, o pacote da paçoquinha aqui, ele é feito com termoformagem. É uma exaustão, ele suga, esquenta o plástico e ele se molda. Entendi. Interessante. Então, vou ver. fazer em casa, né? Dá para fazer em casa. Dá pra fazer a máquina aí pra fazer. Dá pra você em casa, bem de boa, igual você falou, não sei. Não é bem de boa. Temos materiais que é possível construir uma máquina em termoformagem, não é de hoje que a gente quer fazer uma máquina em termoformagem. Inclusive já tem os moldes. Eu já apoio. A gente já começou a fazer um tempo atrás a moldurazinha para prender o TS, esquenta na pistola e faz com um aspirador de pó-sucção. Não é um processo muito difícil, mas tem que sentar o traseiro e vai fazer. Mas dá pra fazer uma maquininha dessa. Junta uns 3, 4 inspirados aí, a gente já não sabe muito. A gente faz já pra feira maker. Já faz pra feira. No meio. Aí Eu a ferramenta filmei já- ele aqui. Tá aí, o mesmo ferramenta. Eu filmei o processo ali. E no dia que a gente testou lá, eu esqueci de filmar. Mas esses dias eu filmei ele em casa antes de desmontar. Não ficou muito bom porque eu tava segurando os camulão, pedindo que eles fugissem, daí enquanto eu tava filmando. São Mas 200 Clistons. Tem 200 Tem a camundongos. linha aqui Por dia. da... Ele tem que pesar 200 camundongos por dia. Na chácara do pai dela. Não, No biotério, Ah, é 200 é quantos ápice. hectares por dia? no biotério são 500. Não, é, acho que 500. Na chácara não, mas não é como novo, daí são aves. Que tem asa, né? Que daí é Mas 3D. depende O que é do- o camundongo foge em 2D, né? A ave foge em 3D. Daí, vou mostrar mais ou menos aqui. O único momento que você tem que interagir ali, né, no momento da TAR. Eu já tarei, não deu pra ver dentro do TAR. Então o pote ali com o camundongo.
Ó, então ele já trouxe as informações. E já salvou. Caraca, que top isso aí. Eu acho que ficou muito preciso. Não, ficou top. Ficou Tá massa. muito bom. A interface ficou bonitinha, né? Sim. Pior que esticou um monte. Eu tinha feito para um tamanho de tela e esticou. É Vou colocar o difícil próximo. trabalhar com animal. Ó, essa daí ela deu uma variação, né? Porque ela é um pouco mais agitada, aquela coisa que eu falei da variação. Mas Então, é muito é. rápido. Ele foi um pouco rápido porque eu joguei o parâmetro da variação em cima. Normalmente ele demora um pouco mais. Mas é basicamente isso. É o processo da pesagem. Tem outras telas também, eu esqueci de filmar. Mas esse é o processo da pesagem é isso. Apareceu um update ali, foi você que foi isso? Eu do Raspberry, que Do Raspberry. traz umas... Daí depois pode acessar esse dado, né, no sisteminha web, a gente criou um exemplinho lá para eles. Daí dá para acessar tipo, o histórico individual do animal, etc. Fazer relatórios estatísticos e tudo. Não mudou muita coisa. Aí, falar um pouco do sistema RFID no geral, né? Por que a gente escolheu usar ele e tal. Na verdade eu escolhi usar ele porque foi o que eu achei lá no Mercado Livre na época. Mas eu descobri que na verdade ele é muito utilizado em animais há muito tempo, para muita coisa. Daí eu fiquei procurando, né, na internet e eu achei coisas muito interessantes. Então, por exemplo, para estudar migração de animais, para aves, peixes e tudo mais, eles utilizam, hoje em dia eles fazem implantes também, né, com peixes, para estudar a migração, então como funciona, eles fazem esses implantes e colocam antenas em canais, né, então tipo, até no Itaipu, se não me engano, eles Dependendo da antena, as pega antenas. longe, né? E... Aham. Dependendo da antena, pega longe. E Mas o longe é relativo, né? O longe que nós estamos falando é algumas unidades de metros, né? E eu tô falando de antena, nós estamos falando de antena da porta para fazer isso. Ainda mais para esse protocolo específico para animais. Tipo, no caso de um peixe, dele colocar um local para eles todos passarem para o mesmo lugar, assim, uma comporta. Eles vão, eles têm que praticamente encostarem na antena. Mas eles vão tendo meio que controle de acesso de peixes ali e vão entendendo como é que está sendo tipo, a migração, né, desses animais. Então é um estudo bem interessante. No sentido que você está dizendo, não encosta, né? Não precisa Pros AGVs lá que a gente usa uma antena desse tamanho, assim, mais ou menos. E que distância pega? Cara, 50 centímetros. Sério? Hã? Eu achei que precisava de uma antena, não, o tamanho não. Mas qual A gente coloca mais baixo. Entendi. Mas qual frequência que é? Ah, não sei. Consegue passar dados da antena para Júlia? Consigo, aham. Na verdade eu consigo colocar em contato com quem trabalha com isso, né? Que Talvez sejam antenas meio salgadinhas, assim, porque elas são para uso industrial. Mas eu acho que para ter uma métrica, um comparativo, antenas desse tipo, conseguiríamos chegar até essa distância. Talvez seja interessante colocar em contato com o fornecedor, né? Que tem antena, que ele tem mais conhecimento aí, né? Do que o desenvolvedor. Ou não, né? Depende. Eu acho que um papo inicial com o desenvolvedor era legal, para ter uma noção do que é capaz, e se for esse um bom caminho para seguir, porque dependendo do animal que é ou a distância que você precise, tem que ser uma antena maior mesmo. Sim. Basicamente do tamanho da... É uma balança aqui? É. Mais ou menos o tamanho da balança a antena. A antena que está ali dentro, ela é do tamanho desse quadrado da balança. Então deve ser o mesmo. Mas essa dela não chega... Pô, não chega. Mas aqui essa é Mercado Livre, aquela lá é industrial, né? Ela não é do Mercado Livre. Não? Eu troquei, né? Só que também as tags, elas são aquelas bolachinhas, né? Ah, sei. Mas é o tamanho da cabeça do camundongo. Mais ou menos, aham. Porque eu também Talvez seja por causa da Tem isso antena que também. está dentro da Você tag. viu o tamanho né? que é da tag disso aí? Deve ser bem pequeno, né? bem Pelo tamanho pequeno, do ratinho. O camundongo era desse tamanho. Com a tag ele ficou assim. Carrega uma bola, uma mochilinha. Tipo paraquedas nas costas. Sério mesmo? Ficou um backpack, Não, né? tem 2 rabos agora. Então, talvez seja isso. Talvez. Um capacete no camundongo. Mas eu faço a ponte lá. Ah, legal. Mas então, utilizado por bastante coisa, eu acho que o principal uso hoje em dia é para cachorro e gato, né? Para pets. Então, eles usam bastante os microchips mesmo, que são bem parecidos com esses dos camundongos. Depois eu mostro, eu até trouxe um exemplo do e eles usam, normalmente você vai ali, qualquer clínica veterinária, você pode microchipar, e eles anexam essa identificação do microchip a não sei se é um banco de dados internacional, nacional,
onde eles adicionam os dados do dono. Então, o endereço do dono e tudo mais, né? E daí, se esse animal se perder, basicamente qualquer pessoa que escaneia esse animal consegue achar o endereço do dono. Então, é basicamente isso que é utilizado, né? Cachorro e gato. Aquela da abelha é real? É real, esse da abelha é real. E tem muito trabalho que eles usam RFID em abelha. Então, basicamente, eles colam uma tagzinha bem pequenininha, que tem um monte na AliExpress, inclusive. Estou interessado até. Aquela que tá aí do camundongo, eu acho que uma abelha com... Acho que dá. Levanta, não é algo tão grande assim. Dá. Não, Porque eu acho que era essa aqui é até mais dinâmica da abelha, pesada. né? Ou bom quanto academia a abelha tem feito. Nada da abelha. Mas eles colocam ali nas costinhas da abelha para controlar, por exemplo, um experimento que eu vi bem legal. Eles queriam saber se um agrotóxico lá estava matando as abelhas. Então eles colocaram a antena na saída da colmeia e daí colocaram, né, as tags nas abelhas e eles controlavam as abelhas saindo e voltando, né, ver quantas abelhas saíram, quantas voltaram, e comparavam com uma colmeia de uma lavoura que não tinha aquele agrotóxico. E daí eles conseguiram a taxa de mortalidade, Muito legal. para ver se aquele agrotóxico estava ou não matando as abelhas. Então é bem interessante, tem bastante coisa na pesquisa assim, que usa RFID. E é muito utilizado também para o gado. Então, para gado tem muita coisa. Tem aquele amarelinho ali que está no pacote, é um brinco, que é para gado. Tem o implante também, que é um pouquinho maior, daí, que eles colocam também. Tem o comestível, que eu achei lá no AliExpress, que ele é bolos, o nome, que é o que o gado ingere, você coloca, mistura na comida, ele ingere. E daí ele fica no estômago do boi lá a vida inteira. Mas também daí o cara pode ir lá com bastão, né, para identificar o animal. Eles também colocam bastante tipo, no portão, na cerca, daí se o animal sai de um pasto para o outro, você tem um controle ali do rebanho, né. Se alguém rouba, principalmente. Se alguém rouba, né, roubam. Então tem bastante utilidade, assim, para animais. E já é utilizado há tanto tempo que já existem esses ISOs, né, internacionais, essa padronização internacional, 784, 785, que padronizou esse protocolo, FDXD, que é o protocolo do RFID para uso animal. Então ele diz como que tem que ser a estrutura, né, do frame de dados desse RFID para uso animal, né, como que tem que ser a frequência e tudo mais. A frequência é sempre 4.6 kHz, que é uma frequência baixa para RFID, porque a RFID é sinal de ondas de rádio, né, tem uma frequência bem mais alta do que kHz. Mas para animal é interessante que seja uma frequência baixa, porque daí você tem uma distância menor de leitura e você realmente tem que encostar o sensor no talvez seja animal. isso daí. Você tem que encostar o sensor no animal. E você tem que bipar, porque, enfim, é mais questão de identificação e tal. Enfim, e daí para mim isso não foi muito interessante, porque que existe esse protocolo, FDX, nessa frequência específica. Porque daí, antigamente eu estava usando aquela frequência 125 kHz, que existe para praticamente um monte de coisa, né? Então existia o leitor que tinha Arduino, para um monte de coisa. Só que 134 kHz não tem para nada, é muito difícil achar um leitor disponível assim para comprar. Então, eu na época pensei em comprar um leitor desse de uso veterinário mesmo, o pessoal vende, até meu pai tinha uns lá. E abrir e ver se eu conseguia tipo, tirar os dados dali, passar lá no Arduino de alguma forma. Só que primeiro que a antena dele era muito pequena. Normalmente, nossa, inclusive é bem ruim de ler, a gente lá com as aves que são microchipadas, tem que esfregar na ave o negócio para conseguir ler. E como é que eu vou fazer isso, né, com o camundongo, que inclusive está embaixo da balança, o negócio tem que ter uma certa distância, a gente chipando eles nas costas não ia dar certo, tem que ter essa distância. E é tudo SMD ali, né? Tipo, você não entende nada do que tem ali, basicamente, né? Não vai sair tipo, uma serial ali que você tem e tal. Então não deu certo. Daí eu achei um cara lá no AliExpress que estava vendendo uma antena. Depois eu achei outros fornecedores, mas na época eu achei esse cara. E daí ele vendia um circuito integrado, um chip que diz que dava certo, só que você tinha que soldar tudo, descobrir qual era a corrente, que não tinha manual, não tinha nada. E acertar, ajustar os capacitores para ajustar a frequência certa lá e tal. Daí eu comprei, porque era a única opção, eu comprei. E daí, nossa, demorou um tempão para conseguir fazer o negócio funcionar, né? Não funcionava de jeito nenhum.
E daí um dia deu certo, eu lembro que eu coloquei a tagzinha lá, acendeu uma luz, numa certa distância, ok, lá, e funcionou, não lembro nem como. E, enfim, daí deu certo. Só que daí teve um outro problema, que era ler esses dados, porque acendia a luz, só que eu não conseguia ler o dado que estava vindo, só identificava. E daí já foi outros 500. Quando eu finalmente consegui fazer o Arduino ler aqueles dados, porque ele transmitia TTL, né, serial e tal. Quando eu consegui fazer ele ler os dados, daí eu não entendia nada do que estava vindo, porque aquele meu outro sensor lá, ele era plug and play e ele já vinha os dados tratados. Então já vinha tipo, o valor da identificação que estava ali dentro e pronto, não precisava entender tudo nada. E esse aqui não, esse aqui ele vinha um frame inteiro de dados em bits, tipo, cru. Um monte de coisa Vinha e, cru, e a sim. minha cru, a minha informação lá no meio. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E daí eu tive que tipo, achar a informação lá no meio e tudo mais. Checksum, tinha tipo, data, tinha tipo, sei lá, tinha bits que eram reservados para você adicionar informação, não tinha nada a ver com nada, assim, eu nem Peguei sabia, sua cadeira, né? não tinha ideia do que era. Aí tive que converter na época pra Na verdade, todos são hexadecimal, depois pra 52, depois pra decimal, daí tinha que inverter porque tinha que o negócio LSB first. Nossa, ainda se inverte isso, era do assembly isso. É, não, daí tinha que se inverter. É? E eu lembro que eu fiquei um tempo, essa foi a parte que mais demorou, porque Que eu falei, nossa, isso não faz isso já sentido. na década de 60? É, não. Essa foi a parte mais. Eu lembro que o dia que deu certo, que eu peguei, porque esses chips vem, a identificação vem na embalagem. Aí eu peguei, eu comparei com o que saiu no Arduino ali, tava igual, eu falei, não é possível. Eu fiquei muito feliz. Então essa foi a parte que deu mais trabalho. E tirando isso, consegui aumentar o. Você documentou como que faz para converter de novo? Tem um arquivo que está no meu computador, assim. É, dá pra ser um artiguinho ali Já saiu um artiguinho aí, no site que Você Já tá vê, no backup perpetuar em no algum Git, lugar, nada, né? né? Tá no Git. No Git? Uhum. Mas esse Git tá na nuvem ou só tá no Git local? Não, Tá vendo? Tá público e tá privado? O que Se é? morrer, a humanidade tem que lembrar disso, né? É, sim. Não, e é foda porque, tipo, só tinha eu, não tinha mais ninguém que comprou aquele negócio. Então não tinha um fórum, assim, que pudesse Cara, falar com o meus pessoal. alunos do TEC, isso, quando forem comprar, verifique se o cara não vendeu duas placas, uma pra mãe dele e outra pro primo dele. Daí não tem material nenhum pra falar sobre a Não placa. tem, não tinha manual, não tinha nada. Inaugurar o primeiro fórum dessas e entra na história. Comprou com o dealer do Resident Evil. O cara Era misterioso. Não, tanto que depois eu fiz aquele curso de redes lá que eu falei com vocês, e daí eu já tava chamado data link, eu falei, mas é isso que é disso que eu tava vendo lá. Não é os caras me sacaneando, é isso aí, tem os cabeçalhos, Uma essas história. coisas, tá? Daí que eu entendi que fez sentido. Mas daí, depois disso, eu ainda fiquei lutando para conseguir um alcance maior ainda, né, de leitura. Porque, por mais que seja uma antena relativamente maior, os chips são muito pequenininhos. Então, o tamanho da bobina que está dentro da tag também influencia, né, na leitura. Então, tem essa parte que fica também. Aí você vai ficar mais olhando como é que é o sistema do RFID, né? Vou fazer um outro do RFID em si. Eu vi um negócio bem legal que a primeira vez que apareceu o conceito do RFID foi na Segunda Guerra Mundial, que os alemães, lá, os ingleses, os japoneses e tudo, eles usavam o sistema de radar para identificar os aviões à distância, né? Só que eles não conseguiam identificar se o avião era aliado ou se era inimigo. Pequeno detalhe. E os alemães, eles tiveram a sacada que quando eles estivessem retornando para a base, se eles girassem o avião, isso causava uma modulação na onda de radar que estava retornando, que estava sendo refletida, de forma que os técnicos lá do radar, eles identificavam essa alteração e sabiam que se tratava, né, de um alemão, de um aliado. E esse que é a essência, né, do RFID. Então, no RFID você tem, não tem nada a ver com avião, né, mas você tem lá uma antena, você tem um leitor, e você tem uma tag, então a antena vai enviar um sinal de onda, né, para essa tag, vai energizar essa tag, no caso do sistema pacífico, né? E essa tag vai retornar, refletir uma onda, que vai ser modulada dependendo da identificação que ela está carregando ali. E daí o leitor vai identificar essa modulação, basicamente isso. E nos sistemas passivos,
essa tag, na verdade, ela é um componente inerte, né? Então, tipo, por exemplo, esse microchip que eu estou colocando no animal, ele tem componentes eletrônicos, mas ele não tem nenhuma bateria, não tem nada, ele é uma coisa inerte. Tanto que existem tags, existem adesivos, talvez vocês tenham visto, que são tags RFID, mas é tipo, pô, é um adesivo, é um negócio, só uma antena impressa. Ele só vai receber energia quando tiver em contato com o sensor. Que é o sensor que vai mandar aquela onda lá de radiofrequência, vai energizar, e daí a bobina que está ali dentro vai mandar um sinal de onda de volta e tal, mandando as informações. Esse é o sistema passivo. Sistema ativo, daí não, daí a tag tem ali uma fonte de energia e tal, e vai ativamente, ele não depende, né, da antena, vai ativamente mandar essas informações para o leitor. Mas no caso ali do que eu estou usando é o sistema passivo, do paçoquinho. E, enfim, essas tags, na verdade, a gente chama de transponder. Transponder é a bobina, a bobina com todo o circuito ali, que está carregando a informação do RFID. Então, como que funciona? Tem a bobina com esse circuito, normalmente esse circuito ele tem um resistor e um capacitor. Quando você tem a bobina com resistor e capacitor, você tem aquele circuito RLC, que é o que tem dentro do rádio também, que faz aquela sintonização, né? Sintonia. Que faz sintonia, então ele vai filtrar as ondas, né, de rádio que estão... Chama de circuito tanque, que é o circuito RC. Circuito tanque. Então ele vai filtrar essas ondas que estão vindo para a frequência que eu quero, que é no caso 134 kHz. Então, quando ele recebe lá da antena essa energia, filtra ele para 134 kHz, e também vai ter um chip ali dentro que tem uma memória ali, né, que não é muita coisa, mas tem uma memória que está com minha identificação do RFID. E ele vai energizar esse chip. E esse chip, como a minha bobina, normalmente ela vai enviar de volta uma corrente, né, de retorno, uma tensão de retorno, né, pro meu sensor, essa onda que vai retornar, ela vai ser modulada por esse chip, dependendo do conteúdo da memória que está nesse chip. Então é assim que o leitor lá, ele sabe qual que é a identificação, assim que ele sabe o que tem ali dentro. Assim que funciona o sistema do RFID. E aqui mostrando como é que ele aparece, ele tem um flipper, mas mostrando como é que aparece esse valor, né? No caso do FDX-B, que é o protocolo que é usado para esses microchips, né? Para identificação animal, tem esse valor único e antes vem o código do país. Ali em cima os dados não tratados, que é aquela desgraça de ver. E bem interessante, existem os thermochips também, são bem caros, eu quero comprar, mas enquanto eles são bem caros. Mas basicamente eles têm um sensor de temperatura além do Top. É muito legal, além do chip, né, que está com dados. Caro tem o sensor de quanto? temperatura. Tipo R$100 cada um. Cada um. Cada um. Para implementar tipo, para um monte de bicho não tem como, né? Para um bicho sim. Só que o problema é que não é só. O problema é que não é só não é só a tag, né? Você tem que ter um sensor específico que vai ler essa temperatura. Por quê? Porque daí agora essa onda que está retornando para o sensor não vai ser modulada só pelo chip, ela vai ser modulada pelo sensor de temperatura também. O flipper ele lê. Então é bem legal. Só que isso é muito legal, porque você tem um sensor de temperatura dentro do animal. Então é uma precisão muito grande. É muito interessante. Mas depende da precisão do sensor. Pra você ter ideia do tamanho daquilo ali, ela vai mostrar depois. Aquela pecinha que tá ali é o tamanho, acho que, de um grão de arroz. Tá escrito isso no lugar? Eu não enxergo? Não, eu já vi. Ah, você já viu? Aham. Tem um aqui na minha mão que eu não lembrei. Tá aqui, ó. Bluetooth. Pra abrir a maçaneta de casa, a parte de casa como acho que é. Mas tem vários tamanhos, na verdade. Tem um bem pequenininho. Esse é impressionante, esse que tem. Aí eu falo como que é feito a implantação, né, desse microchip. Então ele é feito nessa camada subcutânea, a gente chama de hipodérmia. Então é a camada mais profunda ali da pele, ela fica logo acima do músculo. E ela é basicamente tecido conjuntivo e tecido adiposo, uma gordura ali e colágeno. Ele tá meio amarelinho, que é gordura basicamente. Passa bastante capilar, né, que é bem vascularizado, passa nervo, então dói um pouquinho.
Mas não dói muito, mas dói um pouquinho. O rato não Teve reclamou. experiência, não? O camundongo tá de boa. Dói durante a minha vida inteira, ou dói quando eu eu não quero mais colocar. Dói durante a vida inteira, mas é bem pouquinho. É como se fosse quando a Uma injeção. vacina do Covid, ela é intradermal. É a mesma coisa, é na mesma camada. Então a dor da vacina, por exemplo. Uma única vez. Mas aí, tipo, passou 10 anos ainda vou ter a dor? Não, Não. só pra injetar o Ah, negócio. só pra injetar. Só pra injetar. Depois que tá lá. É como se fosse um espinho. Assim. É, mas, Você Mas o acostuma espinho também? fica lá, né? Tem esse é que detalhe. ele cicatriza. É. Mas pergunta estranha sua, você tá louco pra implantar esse negócio, fala a verdade. Interessante. Fala assim, minha mulher mandou eu perguntar. Quero colocar Ela quer me chipar. Quero colocar o térmico ainda. Você estava aí quando eu falei que tem um associado nosso que tem? Só assim que você falou. Tem, ele paga a conta, pá. Põe a mão na maquininha assim, paga a conta. Existe um projeto pra colocar nas armas de policiais também, né? Pra só funcionar Com o cara. Ah, que com o legal. dono da arma. Não sei se foi pra frente, mas tá, tinha um projeto, existe um projeto. Com relação à infecção no animal por causa desse implante, acontece ou... Existem alguns relatos, existem alguns relatos. Só que assim, hoje em dia, eu até trouxe alguns ali, ele vem já dentro da seringa de fábrica. Então ele já vem autoclavado tudo, você nem entra em contato. Você pode comprar separado, mas tipo, normalmente você nem entra em contato, então é muito difícil ter infecção. Muito difícil. Mas aí basicamente esse tecido, essa camada, né, subcutânea, ela tem bastante vasos linfáticos. Então ali chega bastante células do sistema imune, principalmente célula macrófagos e tudo mais, e eles vão fazer reconhecimento que eles chamam de corpos estranhos. Então esse bioimplante ele é um corpo estranho. E daí o macrófago ele vai reconhecer ali, né, o implante, e ele vai tentar fagocitar esse implante, vai jogar um monte de enzima ali, vai tentar degradar, só que não vai conseguir porque é de vidro. Só que é bem comum que daí gere ali uma reação inflamatória, então fica meio vermelho, dá uma coceira e tudo mais, dá um certo edema, mas isso são reações comuns, assim. E quando ele não consegue, ele recruta os fibroblastos, que são as células que tem ali na camada subcutânea, que são células que produzem colágeno e fazem cicatrização. Então, então isso vai demorar algumas semanas. Essas células vão começar a envolver com fibra de colágeno o microchip, que é o que vai fazer com que o microchip fique ali no lugar. Por isso que ele não fica solto ali naquela camada. Até acontecer essa cicatrização, ele fica solto. Por isso que alguns microchips eles são envoltos por um biopolímero, que não lembro o nome agora. Na verdade, cada marca tem um biopolímero específico, que ele adere ali no tecido, né? Justamente para não ficar saindo. Mas é basicamente esse sistema que vai acontecer. Então ele cicatriza ali, né, no tecido. Eu até trouxe um esquema aqui de como que acontece isso. Então ele demora mais ou menos algumas semanas para realmente fixar. Então a gente até fica meio que monitorando o bicho nessas semanas para ver se o implante não caiu. E eu filmei o primeiro camundongo lá da Fiocruz que a gente chipou, primeiro de muitos. E eu mostrei aqui. Ele já estava anestesiado, mas não é necessário fazer anestesia, só para ele ficar mais calminho. Vou mostrar aqui. Isso é a poupança do camundongo. A gente quis fazer nas costas, porque... Tá. Não é um... porque na barriga normalmente o pessoal injeta bastante coisa, né, para os experimentos e tal, daí o microchip poderia atrapalhar. Tamanho do bicho. E como já está dentro da agulha, né, ela só teve que apertar. Tudo certo, né? Então tudo certo. Deixa eu pouquinho. Ó, ela fez uma massaginha para entrar no microchip, eu já estou tentando cair, que às vezes fica meio ali, cai, né? E daí pronto. Deixa eu sair filha da vida. Coloca um curativo? Não, fica bem, justamente por causa daquele biopolímero, ele já adere. Aí, né, de reações adversas, o Renan falou ali, tem alguns casos, né, de infecções e tudo mais, mas já é um método feito assim desde os anos 90, há muito tempo.
tem bem poucos casos assim de, por exemplo, a formação de tumor relacionada a isso e tudo mais, só que são assim, casos bem inconclusivos, não se sabe se realmente tem relação com o microchip, é bem provável que não. E caso de infecção é por conta, né, de um autoclavou, manipulando e tudo mais. Então é um método realmente seguro que já foi feito em vários animais e tudo mais. Aí, como assim, ó, não sei como estamos de tempo, se já passou um tempo e tal. 1h30 deu. Mas você pode. O pessoal não está desistindo ainda, só está chegando mais gente em vez de ir embora. Porque assim, ó, como é um tópico um pouco polêmico. A gente pode cortar, quer que eu corte? Essa daqui? Corte? Não, essa parte aqui me salva, inclusive. Essa parte é importante. Entendi. Eu trouxe alguns slides, dei uma pesquisada sobre, né, a importância da experimentação animal, tudo mais, já tem a ver com o meu projeto. A gente está discutindo sobre isso. Então, porque assim, eu acho que ninguém é a favor de fazer testes em animais. Eu acho que isso é um consenso. Só que, enfim, acho que todo mundo sabe da importância de fazer, porque não tem condições de fazer testes em outros modelos, né, que não sejam os modelos animais. E hoje em dia, tipo, qualquer produto biológico, né, qualquer medicamento, vacina, etc., que você precise testar, precise lançar, você precisa fazer um teste animal. Inclusive é obrigatório, né, nas agências regulatórias do mundo inteiro. A Anvisa aqui no Brasil regulamenta isso, né, obriga que você faça os testes em animais, então é lei. Só que existem, não é feito tipo uma louca, né, existem órgãos que regulamentam que você faça isso, tipo, mantendo o bem-estar no animal. Aqui no Brasil existe o CONSECA, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Ele é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. E ele que regulamenta todos os seus, que são os comitês de ética. Então todas as instituições que fazem testes de animais, cada uma tem um comitê de ética composto por profissionais, né, que são da área, então, biólogos, sei lá, tecnistas, veterinários. São pessoas normalmente que já trabalham com isso há muito tempo, né, então pessoas que entendem. E o que eles fazem? Então, se você tem um projeto que vai testar coisas em animais, você vai ter que submeter para o comitê de ética analisar e dar um aval se você pode ou não. E normalmente são critérios bem rigorosos que eles vão analisar, né, vão utilizar. Então você vai ter que descrever, você vai ter que fazer um relatório enorme descrevendo todas as técnicas que você vai utilizar, como vai ser os recintos, o transporte, sei lá, anestesia, técnica de eutanásia, tudo, né, o manejo com o animal. E eles vão analisar, inclusive, a importância do seu projeto, né? Então, será que isso aqui é tão relevante para a sociedade a ponto de valer a pena você causar esse sofrimento desses animais? Eles vão analisar tudo isso e vão dar um aval se você vai poder ou não. E normalmente eles se baseiam nesses princípios, são os princípios dos 3 R's, que é o Replace, Reduce e Refine, que é um princípio que surgiu nos anos 50, que basicamente diz o seguinte: então, substituir, né, reduzir e refinar. Reduzir, que é você usar o menor número possível de animais no seu experimento. Então, claro, você tem que ter ali uma quantidade estatisticamente significativa de animais, você tem que ter o controle, etc., conseguir uma amostra ok. Só que você não pode usar camundongo pra caramba, você tem que ter noção, né, basicamente. Então você pode usar métodos alternativos para conseguir testar suas hipóteses iniciais e depois suas hipóteses finais. Ali você usa alguns camundongos e consegue reduzir o número de camundongos. Então isso é uma das coisas que o comitê de ética vai avaliar para dar uma aval no teu projeto. Refinar, então, a gente falou lá, por exemplo, do RFID. RFID entra em refinamento, porque ele diminui o grau lá de invasividade, você não precisa manipular tanto o animal, você melhora, né, a qualidade de vida do animal, o bem-estar. Basicamente é isso que entra em refinamento, né, você conseguir melhorar as técnicas, né, de manejo do animal e proporcionar uma qualidade de vida melhor para ele, já que você vai ter que usar ele no experimento. E o ideal que é a substituição, então você conseguir substituir o uso de animais por outros modelos experimentais, então, por exemplo, modelos computacionais, hoje em dia tem um campo só da bioinformática, só disso, então a gente conseguiu já
coletar muito dado experimental durante todo esse tempo, farmacologia, bioquímica, etc., que a gente consegue fazer modelos preditivos absurdos sem utilizar animais. Então isso é bem interessante. Estudos in vitro, né, cultivo de células, até impressão lá, né, dos órgãos e tecidos em 3D, é muito utilizado para isso, como método alternativo para testar algumas coisas. Tem um monte de coisa, né? Nessa última década tem surgido muita coisa. Só que infelizmente a gente ainda não consegue substituir a complexidade no organismo inteiro, né? Então a gente está no período de transição, né? Talvez assim, daqui a sei lá quantos anos a gente consiga, mas a gente está nesse período de transição. O que a gente consegue fazer ainda é combinar esses métodos para reduzir o uso de animais no experimento. Mas substituir ainda é complicado, a gente não consegue nem entender, né, um organismo inteiro, a complexidade do organismo inteiro. Mas existem alguns tipos de experimentos, então, por exemplo, indústria cosmética, né? Então, a Natura, Boticário, por exemplo, eles não usam animais, né, testes de animais, desde os anos 2000. Então, eles têm até, coloquei nos slides, eles têm até esses selos do cruelty free e tal. Por quê? Porque a indústria cosmética, eles só precisam testar basicamente a sensibilidade da pele, né? Na loção, etc. Se vai ter alguma alergia na pele, alguma coisa. Então eles precisam do quê? Eles precisam do tecido da pele, ou uma célula, no máximo o órgão. E o Boticário, inclusive, eles têm um projeto aqui em São José dos Pinhais, que eles imprimem a pele em 3D, para testar maquiagem, testar tudo. Eles têm esse projeto bem interessante. E para eles é muito bom, porque tem a questão do marketing, né, que é super show, mas é muito melhor você utilizar esse tipo de método alternativo do que utilizar o animal, porque você tem muito mais controlabilidade, né, do experimento. Porque não é interessante você ter um organismo que seja super complexo, cheio de variáveis, você nem entende, e daí depois você vai fazer o teste clínico no ser humano, né, você não vai conseguir ter essa reprodutibilidade. Então isso não é interessante. Isso, utilizando esses métodos alternativos, né, cultura in vitro, etc., fica bem melhor. Então, eu até coloquei aqui um gráficozinho mostrando, por exemplo, modelos animais. Você tem uma complexidade e relevância fisiológica muito maior, né, quando você precisa de complexidade sobre os animais. Só que, por exemplo, a cultura de célula 2D, que é basicamente cultivo de célula. Você coloca lá um frasco com nutrientes e um sal ali para manter a osmose da célula, né? Vai cuidando como se fosse uma plantinha. Hã? Vai cuidando como se estivesse cuidando uma planta. Exatamente. Não é nada assim muito absurdo. Você só vai ter ali células individuais, então não é nada muito complexo, só que você vai ter um controle muito maior do seu experimento, você tem muito mais reprodutibilidade, porque você não tem um sistema enorme ali, várias variáveis controladas no seu experimento. Você pode trabalhar com linhagens que você já tem o genoma completo, que você conhece, no máximo ter uma mutação ou outra diferente. Você pode trabalhar com células humanas, então é muito mais interessante. A cultura de células 3D, é legal. Esse órgão na chip aqui é bem interessante também. Então, basicamente isso. Eu coloquei esse slide porque eu estava vendo um vídeo do Átila, que eu lembrei dessa apresentação, falei, vou colocar. Que antigamente, quando eles produziam insulina, você precisava do pâncreas de 22 porcos ou 4 vacas para produzir, né, o que você precisava por ano de insulina para uma pessoa com diabetes mellitus lá, para uma pessoa, né? Então você imagina, e hoje em dia, na verdade desde a década de 80 eles conseguem, pela tecnologia lá de DNA recombinante, não uma bactéria, né, milhões de bactérias, você já produz, você não precisa mais usar animais. Então mostrando que na verdade as técnicas, né, essas técnicas elas vão sendo refinadas. Então hoje em dia você não precisa mais utilizar animais. Então a experimentação animal, por mais que tipo, é uma crueldade que a gente faz, não é legal, ninguém é a favor, só que não tem como a gente só xingar e tudo mais, porque a ciência está avançando, a gente está indo num lugar de tentar substituir. Então, o exemplo da insulina é bem legal por causa disso. Só que não tem como a gente substituir do nada, né? Não tem como a gente tentar
cortado nada. É isso. Acabou? Tava planejando mais uma hora. Uhul! Calma aí. Essa tela aí também. Meio lado. Mas dá pra ver. Show. Eu vou pesar nesse aqui. Na verdade, o peso mesmo ele não tá. Eu cortei a parte do peso aqui. Que eu precisei usar pra outra coisa, porque eu desmontei ele, né? Então ele só vai identificar, não vai pesar não. Só pra vocês verem a identificação. Puxar ali. Cadinho o outro. Não sei se tá certo. Ah, tem que ligar a fonte. Alguém liga a fonte. Tá ligado a tomada já? Tá. Tá ligado. Quer que eu te passe as medidas, não? É, quanto que tá dando ali de corrente? 9 volts, 009 ampere. 0.09, eu não sei qual que é a corrente, 0.9 tá bom. qual que é a tensão. 009. Não, mas tá. Vai ser. O que é o que ali, professor? Eu acho que da esquerda é corrente, da direita é tensão chute. Ah, tá. Porque uma tem um 9 e outra tem um Eu 0. tava tentando ver, mas não tem nada escrito. Pegou? Pegou lá? Peraí, a câmera não enxerga. Ih, beijo. Última pesagem 6 dias atrás. Deixa eu pegar o meu coisinha aqui. Ó, eu vou trocar eles. Vou identificar outra coisa, daí eu adiciono ele. Vou pegar a diferença. Ó, vou colocar essa etiqueta do boi aqui e ele vai trazer uma informação que está cadastrada no sistema. Já viu? Trouxe alguma coisa e eu vou adicionar o ratinho. Ele vai trocá-lo. Aí ele vai achar que é um rato boi, os dois juntos. Vai lá, O largo não é besta, ah, ele nem... mas não pesou, né? Só pegou. Pegou e Não, identificou a presença eu dele. Pesando, eu cortei, Ah, tá. Eu tive que desmontar. Ele é bem alto, ele consegue já medir. Pois é, ele pegou ali ali de cima. Pegou ali de cima. Impressionante. É que também ele tava de ponta cabeça, né? Tava Pra baixo. Não, agora nós vamos querer ver ele em vocês pezinho, querem ver ele, em tá. pé, assim. Ó, olha É isso que eu quero que você o mostre. monopólio que eu fiz. Peraí, estica a mão e põe assim na palma da mão pra você. Eu só vou colocar Tá, um outro tá, aqui, tá, só tá, pra tá. você ver o monopólio aqui, ó. E essa aqui é uma etiqueta não cadastrada, então de outro fornecedor. Se eu aproximar aqui, ó, já dá um erro. Tem que ser a gente que tem que fornecer. Impressionante. Então, o esquema é tudo pensado. Pensando. Tá, vamos lá. Então foi, ó. Não, nós vamos fazer automático, isso daí até a entrada na potinha, saída do potinho, alimentar. Muito top. Olha o tamanho do chip. Faz um tubinho. Dá pra pôr um na mão? Dá pra pôr na mão ou não pode encostar? Pode tirar. Porque Pôr na senão- mão, se diz. Pra mostrar na câmera, não, pra mostrar na câmera. Pode pegar pra tirar. Esse daí não vai ser implantado, pode manipular ele. Pega um ali e põe na palma da mão. Esse aqui é o que é usado em boi, né? Peraí que eu vou dar um zoom. Esse aqui é o de cachorro. 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 Caraca, é muito pequenininho. É que a mão do Diógenes é gigante também, né? Dá um erro na proporcionalidade, Eu mas... achei que era É, maior. Pareceu menor que um grão de arroz aí, né? É, Ah, tá isso menor. aqui. Ele... Aí, quase um grão de bico. eu achei que era desse aqui que a gente tava falando. Esse aqui eu já tinha visto. Ele é um pouquinho maior. Ó, as anilhas lá que eu uso na chácara. Um pouquinho maior, porque você não vai pôr isso em você, né? Porque pro camundongo deve fazer uma diferença animal isso também. Peraí que não deu foco. Aí, agora deu foco. Tá. Aham. Caraca. Esses menorzinhos. Esse aqui é a mochilinha do camundongo, esse aí que você pegou amarelinho. Mas tem os outros menorzinhos. Esse é o menorzinho. É, esse é o que vai fazer. Esse menor. Esse é tranquilo pra colocar no. Esses na aqui mão. é as anilhas que a gente usa na chácara. Das varadas. Esse aqui, na verdade, é o RFID que tá na anilha. O RFID pra usar, mas nunca usei.
Quer focar também aqui? Você comprimiu assim? Assim. Ah, então assim. Uhum. Pegou. Muito legal. Tem uma resina, né? Tem. Essa aqui, ó. A tag tá aí dentro. Eu já vi pesando aves que eles põem ave num tubo de cabeça pra baixo. Um tubo. É, um tubo Para mexer, cilíndrico né? transparente assim, eles botam a ave dentro e ela fica assim. Nossa. E eles põem em cima da bala. E a seringa? Ah, é verdade, eu trouxe ainda também. Quem vai oferecer a mão aí? As perguntas de alguém, assim já vai, eu vou me afastando. Quem vai dar a mãozinha? Projeto pra feminino. Cada dói mesmo? É. Só lá na hora. Vocês pegaram algum salgadinho ali, comeram algum chocolate? Já tá chipado. Lembra que ela, Boi, né? Que come e fica. lembra que ela falou que tem um que dá pra ingerir? Vou parar a gravação.